Bom, galera, agora vamos pegar a questão do SpaceX que fala sobre a parte de geometria analítica. Mas eu não vou adiantar o assunto porque justamente senão eu vou dar spoiler da questão da resolução dela. E eu quero que ao longo, comigo, né, na resolução do exercício, você saiba dizer de que matéria estamos falando, porque, aliás, esse é um dos principais pontos da questão da SpaceX que a gente vai fazer agora, ok? Então, joga na tela aí. Ele fala o seguinte, então, SpaceX 2020, o Exército Brasileiro pretende construir um depósito de munições e a seção transversal da cobertura desse depósito tem a forma de um arco de circunferência apoiado em colunas de sustentação, que estão sobre, no caso, uma viga. O comprimento dela é 16 metros e o comprimento da maior coluna, que está posicionada sobre o ponto médio da viga, é de 4 metros, conforme a figura abaixo. Considerando um plano cartesiano de eixos ortogonais XY, com origem no ponto A, de modo que o semi-eixo X esteja na direção de AB, é correto afirmar que a função que modela o arco AB, sublinhe isso daí, gente, a função que modela o arco AB da seção transversal do telhado, com relação ao plano cartesiano de eixo XY, é dada pelo quê? Bom, vamos lá, tá? Então, olha só, gente. Primeira coisa, existe uma tendência muito forte nas pessoas olharem para essa questão, até porque já caíram parecidas em outros anos da SpaceX e de outras provas também, em que isso realmente acontecia, que isso daqui era uma parábola. Mas repara, isso não é uma parábola, tá? Ele já fala na questão que é um arco de circunferência, mas às vezes o cara na pressa insiste em fazer a questão, ou tentar fazer, que vai dar errado, como se fosse parábola. Então o primeiro erro da questão já é esse. Beleza? Agora, tá, mas como é que eu vou fazer, né? A circunferência na analítica tem um centro e um raio. Aliás, quais são os elementos mais importantes da circunferência em geometria analítica, gente? O raio e o centro. Se eu não tenho nada disso, como que eu vou startar a questão? Aí é que tá? Então, estamos na questão então aqui da SpaceX 2020 e a gente tem aqui a tarefa de achar uma função que denote como que fica o y desse gráfico em função do restante dos elementos. Na verdade, se aqui é 4 e aqui é 16, a metade seria 8 para cada lado. Então, realmente, isso não é uma semicircunferência, senão seria raio aqui e raio aqui também, né, gente? O que está acontecendo, vem comigo aqui, ó, é o seguinte. Provavelmente, a gente tem um corte onde esse 4, ele é a flecha da circunferência. O que é flecha? Aquela continuaçãozinha, depois que você traça uma corda, do raio. Não, tem um raio aqui todo, tracei uma corda, esse pedacinho que sobra até lá em cima, a gente chama de flecha da circunferência. E aí, como aqui é 16, cada metade vale 8, o que acaba acontecendo é que você vai ter 8 aqui, e aí, ó, liga até aqui em cima. Repara, o centro vai ter algum lugar lá embaixo, porque esse pedaço é menor do que esse. Então, você tem um arco de circunferência que, se eu desenhar a circunferência toda, a gente tem aqui o centro, tem aqui o raio, tem, inclusive, como montar um triângulo retângulo, onde esse cateto é 8, e eu posso agora obter o outro cateto. O que seria outro cateto, galera? Ué, pensa assim, isso aqui vai ser o raio inteiro da circunferência, aqui em cima já é 4, o que vai sobrar embaixo vai ser R menos 4, tá? Então tá aqui então. Ok. Aí, para descobrir o raio, já tá fácil, né? Vamos pegar aqui e fazer o quê? Um Pitágoras, ok? Você vai ter que o R ao quadrado, ele é o R menos 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. E 8 ao quadrado é 64. Então, corta isso daqui. Esse 8R eu vou mandar para a esquerda. E aí, 16 com 64 é 80. Ou seja, o raio vai dar 10, tá? O raio é 10, beleza, gente. O que acontece então agora aqui? Já tem o raio, falta o centro. Mas o centro, né, galera? O que acontece? Dá para ver que, por exemplo, o x do centro é igual a 8.
Porque daqui até aqui é a outra metade do 16 e o centro vai estar ao longo dessa linha. O que eu tenho que achar é o y dele. E fica meio que evidente o quê? Que o y aqui desse arco de circunferência, né? Se fosse a circunferência inteira e fosse montar a equação dela por inteiro, já vamos chegar em como que eu vou representar apenas um pedaço, você teria o centro aqui, ou seja, o x é 8 do centro. E o que é o y, gente? Concorda comigo que o y é esse pedaço aqui embaixo, essa distância aqui, e é um y negativo, né? Que ele está abaixo do eixo horizontal. Então, você vai ter o quê? O raio menos 4. Se o raio ali vale 10, esse pedaço aqui embaixo, ele vai ser r menos 10, ou seja, r menos 10, galerinha. É, no caso aqui, r menos 10, né? R menos 4 é, no caso aqui, 10 menos 4, que é 6. Triângulo até pitagórico, né? Dava até para já achar por aqui, né? Tá? E aí isso quer dizer o quê? Que o centro é de coordenadas 8 e menos 6, porque está abaixo do eixo x. E aqui eu estou trabalhando em módulo, já que eu estou associando na minha cabeça a ideia de um lado, né? E lado é sempre positivo. Mas o que importa então é que se fosse o círculo inteiro, ele teria então o quê, minha gente? Tá? Centro 8 e menos 6 e raio igual a 10, tá? A gente vai montar a equação da circunferência toda inteira para depois se preocupar com as opções e como que eu vou representar, dado o fato que isso é apenas um arco. Ficaria o quê? X menos o x do centro ao quadrado, né? Mais y menos o y do centro ao quadrado, tudo isso igual ao raio ao quadrado. Aí se você está ruim nessa parte, vai lá no fabricad.online. Se você já é nosso aluno, vai lá no capítulo de equação da circunferência para rever a aula teórica de novo. Senão, não adianta você ficar pulando a teoria para você partir para o exercício e ficar engasgando aqui quando chega em partes básicas dessa matéria como isso. Isso aqui é o básico, a primeira coisa que a gente fala no primeiro minuto de aula. Então você vai ter x menos 8 ao quadrado com y mais 6 ao quadrado igual a 100. Nas opções, ele associou um y ao f de x, né? Qual é a pergunta dele? Ele quer, olhando o y como f de x, chegar a uma expressão para ele. Bora passar o x menos 8 para o outro lado. Repara que nas opções dele, ele nem desenvolveu esse x menos 8, né? Ou o que quer que seja que ele botou como versão para colocar. Tipo assim, todos eles têm um x com mais ou menos alguém ao quadrado. Ele não abriu isso daqui, se você olhar as opções para marcar. E aí vamos tirar a raiz quadrada em ambos os lados. Fica 100 menos x menos 8 elevado a 2. Tecnicamente, ficariam mais ou menos ali, né, gente? Mas a gente já sabe que eu tenho que ter aqui um y positivo, tá? Como esse y é positivo, naquela parte toda ali eu vou ficar só com a versão da mais raiz mesmo. Jogo 6 para o outro lado, fica menos 6 mais a raiz de 100 menos x menos 8 ao quadrado. E aí pronto. Esse y é justamente a f de x que ele queria, que vai ser menos 6 mais a raiz de 100 menos x menos 8 elevado a 2. E aí, finalmente, chegamos à resposta. É uma questão que, tipo assim, quando você vê alguém fazendo, tudo bem, né? Agora, na hora H, eu sei que muita gente se enrolou para fazer isso, tá? Então, tá aqui a nossa questãozinha. Joga na tela de novo, editor, para a gente ver qual é a letra correspondente a isso. E a letra correspondente a isso, cuidado que ele bota opções bem parecidas, é, no caso, menos 6. Aqui ele botou menos 6 no final, né? A de 100 menos x menos 8. Na verdade, a letra A e a letra E estão bem parecidas, mas é a letra E. Por quê? Volta para mim. Porque, gente, o x aqui ele varia de 0 até 16, né? E a letra A fala que o x varia de 0 até 8. Não tem nada a ver, tá? Não tem problema o x ser igual a 16. Se eu botar o x de 0 a 8, eu estou pegando só a metade do desenho que ele me deu. Então, o x aqui, normalmente, varia de 0 a 16, sem estresse. E a resposta correta é a letra E, tá bom? Então, tá aqui o que ele queria. Vê se tá tudo bem. Você dá frente aí.
dá o seu print. Questão da SpaceX, nós aqui debugamos, debulhamos e acabamos com ela. Vê se você agora conseguiria fazer sozinho. Se não, o segredo, gente, é treinar, 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 treinar. Passar da parte de teoria, você tem que fazer muito exercício e, claro, dominar cada um deles. Não basta apenas copiar. Se copiar, faz o estudo crítico, faz sempre o estudo ativo, que é aquele estudo em que você pode até ver a resolução, caso você realmente olhe e não consiga fazer. E assim, a gente adota aqui um método que é o método geral de curso presencial muito forte, que é, cara, teoria, muitas questões de exemplo que você vai acompanhar a resolução e depois você vai partir para a resolução sozinho de várias outras, senão não adianta. Tem gente que joga a teoria meio que vomitada, de qualquer maneira, muito resumida, e aí vários detalhezinhos que só tem sentido você da teoria explicar dentro de questão ficam de fora, e aí o aluno vai ficar reinventando a roda para fazer questões muito simples. A gente não quer isso. Então, teoria, massacre o cara com questão resolvida por nós, e depois tem outro massacre com questões propostas para você fazer na nossa plataforma, tá bom? Um grande beijo, valeu, tchau, tchau, gente!